Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Estamos iniciando este tempo litúrgico da Quaresma. A partir da quarta-feira de cinzas, durante todos esses 40 dias, estaremos refletindo um novo tempo litúrgico, o tempo para a nossa conversão. Hoje vamos refletir a primeira semana da Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma. Ouçamos com atenção a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. E eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No início da nossa caminhada quaresmal, a palavra de Deus convida-nos à conversão. Esta é a palavra que estará presente em todos os domingos, em todas as semanas deste tempo quaresmal. Isto é, recolocar Deus no centro de nossa vida e de nossa existência humana. E aceitar uma vida em comunhão com Deus. Escutar os seus mandamentos, escutar as suas propostas, escutar os seus ensinamentos, escutar o coração de Deus e concretizar no mundo de hoje, com fidelidade, os sonhos, os projetos, os planos de Deus. Portanto, vamos repetir e vamos ouvir muitas vezes esse convite de Jesus para a nossa conversão e uma vida de obediência, de fidelidade aos seus mandamentos. O Evangelho de hoje nos apresenta de uma maneira muito clara o exemplo de Jesus. Isto é, o fiel, o crente, o cristão, o católico é aquele que segue as pegadas, o caminho de Jesus. Ele recusa de forma absoluta uma vida vivida distante ou à margem de Deus e dos seus projetos. A palavra de Deus que nós ouvimos garante que, na perspectiva cristã, uma vida que ignora os ensinamentos de Deus e aposta nos planos, nos esquemas de uma vida pessoal, é uma vida perdida, sem rumo, sem alegria, sem plenitude, sem sentido. Toda a tentação, por isso falamos de conversão, é ignorar os ensinamentos de Deus. É uma tentação, na verdade, diabólica,
que o cristão deve impedir, firmemente rejeitar. Com suas palavras, com seus gestos, com seus sentimentos e atitudes concretas. Lembrando as palavras que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ouça, escreva isso no seu diário, escreva isso no seu WhatsApp, escreva isso no seu livro, escreva isso no seu coração. Hoje, o Evangelho nos coloca no deserto. Isso tudo aconteceu logo depois do batismo de Jesus, porque o Evangelho mesmo do batismo de Jesus nos diz explicitamente: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo demônio. Jesus necessitava, portanto, ter o Espírito Santo de Deus plenamente no seu coração. Quaresma, os 40 dias e 40 noites que, de acordo com o relato, Jesus aí passou, resume os 40 anos que Israel passou na sua caminhada, na sua trajetória no deserto. O deserto, portanto, para o judeu, é o lugar da prova, onde os israelitas experimentam por diversas vezes a tentação de abandonar Deus e o seu projeto de liberdade. Há um perigo muito grande de nós nos escondermos de Deus, de nós esquecermos o rosto de Deus. O deserto, portanto, pode ser uma experiência da nossa fragilidade, da nossa pequenez, mas com certeza poderemos aprender, conhecer e experimentar a bondade, a generosidade do amor misericordioso do nosso Deus. Será que a história vai se repetir? Será que Jesus vai ceder à tentação e dizer não à vontade do Pai, como aconteceu com os israelitas? Nós bem sabemos já a história. O relato que hoje nos é proposto não é uma reportagem histórica, mas antes de tudo, é uma elaboração catequética para a nossa compreensão. É, antes de tudo, um combate teológico entre Jesus e o demônio no deserto, na experiência dura do deserto. Portanto, o desejo de Jesus é ensinar-nos que, apesar de ter sentido, como nós muitas vezes passamos em nossas vidas, dores, o poder e a força do tentador, mas antes de tudo experimentemos o poder do projeto misericordioso do Pai. O livro do Evangelho de hoje, Mateus, que vamos acompanhar neste ano A, durante todo este ano litúrgico, é um diálogo de Jesus com o diabo. É isso que o Evangelho nos traz de Mateus para a nossa reflexão. E ele nos traz citações do Antigo Testamento, sobretudo do livro do Deuteronômio. Nós encontramos, portanto, uma catequese. E aqui encontramos 3 pequenas parábolas. A primeira, nos versículos 3 e 4, sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de uma realização material, satisfação das suas necessidades materiais. Esta é a primeira tentação, que todos nós conhecemos, porque isso está próximo do nosso dia a dia. Fazer dos bens materiais a prioridade fundamental de uma vida. Uma belíssima tentação. No entanto, Jesus sabe, nem só de pão vive o homem, e que a realização do homem não está em acumular de modo egoísta, ganancioso, os bens materiais. E que a realização do homem não está nesse acumular. A resposta que Jesus nos dá sugere que o seu alimento, isto é, aquilo que é prioritário, não é um esquema de um enriquecimento rápido, mas sim o cumprimento, isto é, fazer a vontade do Pai. Esta é a primeira questão, primeira parábola
que o evangelista Mateus nos traz. A segunda tentação, a segunda parábola, dos versículos de 5 a 7, sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através dos gestos espetaculares e sendo admirado e aclamado pelas multidões. Isto é o show midiático, o show dos grandes personagens ou dos super-heróis que podemos ter em nossos tempos. Jesus responde de uma maneira diferente a esta tentação e sugere que não está interessado em utilizar os dons de Deus para chamar a atenção para os seus projetos pessoais de êxito e de triunfo humano. Não tentar, diz Jesus. Não tentar o Senhor Deus significa não exigir de Deus sinais e provas para que sirvam para uma promoção pessoal do homem e para que ele se imponha aos olhos dos outros homens. Jesus não quer chamar a atenção sobre si e nem receber os louros do seu poder, ou dos seus milagres, das suas coisas admiráveis. Mas, antes de tudo, fazer a vontade de Deus e não tentar a Deus. Pelo contrário. A terceira e última parábola, dos versículos de 8 a 10, sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, do jeito dos grandes do nosso tempo. No entanto, Jesus sabe que a tentação de fazer do poder e do domínio prioridade de vida é uma tentação diabólica. Por isso, Jesus diz, tirando do livro do Deuteronômio, para ele, só o Pai é absoluto, e só o Pai deve ser adorado. Portanto, é uma catequese que Jesus nos traz, é uma reflexão teológica, estas citações, mas a única tentação, a tentação de deixar Deus de lado, de escolher um caminho egoísta, de um caminho de orgulho, de vaidade, de autossuficiência, longe das propostas do caminho de Deus. Mas para Jesus ser filho de Deus significa viver em comunhão plena com o Pai. Escutar a sua voz, realizar os seus mandamentos, os seus ensinamentos, realizar os seus projetos, cumprindo adequadamente você e eu, como filho e filha de Deus, os desejos, os planos do Pai. Ao longo da sua vida, diante de diversas provações que os adversários lhes acometem, Jesus vai confirmar esta sua opção fundamental e vai procurar concretizar com total fidelidade o projeto do Pai. Assim, meus queridos, neste primeiro final de semana, nesta primeira semana da Quaresma, não podemos nos afastar de Deus, não queremos nos afastar de Deus. Busquemos a Deus em tudo que fazemos, sobretudo nos momentos de intimidade, confirmando assim os caminhos junto de Deus. De Jesus vai nascer um novo povo, o povo de Deus, cuja vocação essencial, fundamental, é viver em comunhão com o Pai, realizando no mundo e no meio do mundo um testemunho de filho e filha de Deus. Quaresma é conversão. Transforme o seu coração no coração e no lugar da moradia de Deus. Deus te abençoe, Deus te confirme neste santo propósito.